Oi, gente! Eu sou a professora Isabela e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo exercícios extras sobre os conteúdos das aulas passadas, né? Então, adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, tá? Na descrição, a lista vai estar ali, vai estar o link da lista e também do gabarito. Exercício número 1. Ana foi ao mercado e levou para pagar suas compras uma nota de R$ 100. A quantidade e o preço dos produtos comprados por ela estão indicados no quadro abaixo. Esse quadro aqui, né, que o problema fala, é a lista de compras. E aqui tem 3 quilos de arroz, R$ 2 o quilo, 4 quilos de batata, R$ 3 o quilo, 12 garrafas de refrigerante, 3 cada, 1 quilo de feijão, que é R$ 4 o quilo, e 5 quilos de frango, que é R$ 6 o quilo. Com base nessas informações, indique o que se pede. Na letra A, a gente tem o seguinte: escreva uma única expressão numérica para calcular o valor do troco que Ana receberá ao fazer as compras. Como ele está falando de troco, a gente sabe que tem que considerar esses R$ 100 aqui, né? A expressão numérica vai ser os R$ 100 menos o valor gasto aqui na lista de compras. Tá, como é que a gente vai fazer isso? De começo, já podemos colocar os R$ 100. Então, aqui já vou colocar um valor 100 menos alguma coisa. O que vai estar aqui, né, sendo subtraído dos 100? O valor gasto comprando, né, esses 5 itens aqui. E, como são várias coisas, né, a gente já pode colocar um parênteses. E daí, aqui dentro, a gente coloca o que a gente vai estar comprando. Vamos analisar o primeiro item. São 3 quilos de arroz e eles valem R$ 2 o quilo. Como a gente precisa de 3 quilos e cada quilo vale R$ 2, a gente tem que fazer a conta 3 vezes 2. Então, aqui já 3 vezes 2. Isso aqui vai dar o valor gasto só comprando arroz, né? Indo para o próximo item. A gente tem 4 quilos de batata, R$ 3 o quilo. Então, vai ficar 4 vezes 3. O próximo vai ser 12 garrafas de refrigerante, R$ 3 cada. Logo, 12 vezes 3. Próximo item, feijão. 1 quilo de feijão, R$ 4 o quilo. Então, 1 vezes 4. Ou só 4, né? Porque a gente já sabe a resposta mesmo e já dá para colocar direto. Próximo item, 5 quilos de frango por R$ 6 o quilo. Então, vai ficar 5 vezes 6. E daí, fecha parênteses. Chegamos, então, na expressão numérica que calcula o valor do troco que a Ana vai receber fazendo as compras. A letra B fala o seguinte: calcule o valor do troco recebido por Ana. Então, a gente vai pegar aquela expressão numérica, né, que a gente montou e calcular ela mesmo. De cara, já vamos então ver que, como tem parênteses na nossa expressão numérica, a gente tem que resolver primeiro o que está aqui dentro, depois a gente resolve o que está fora. E aqui dentro, a gente tem várias multiplicações e adições. Sempre começamos pelas multiplicações, né? Então, vamos resolver todas essas multiplicações aqui de dentro primeiro. Como a gente não vai mexer no 100, a gente só repete ele. Menos, abre parênteses. 3 vezes 2 dá 6. Mais 4 vezes 3, que dá 12. Mais 12 vezes 3. 12 vezes 3 não tá naquela tabuada, né? Então, eu vou montar aqui para vocês, bonitinho, o 12 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 1 dá 3. Então, o resultado final de 12 vezes 3 é 36.
36, mais 1 vezes 4 é o próprio 4, e 5 vezes 6 é 30. Agora, o que a gente faz é resolver as adições aqui dentro dos parênteses, né? Então, a gente repete de novo 100, que está do lado de fora, menos o quê? Bom, a gente tem 6 mais 12. 6 mais 12 dá 18. Então, já podemos colocar aqui o 18. 36 mais 4 dá 40. Então, 18 mais 40. E a gente repete ali aquele 30. Vamos repetir aqui de novo 100, menos, abre parênteses. Aqui a gente tem 18 mais 30 mais 40, certo? 30 e 40 dá 70. 70 com 18 dá 88. Então, aqui dentro do parênteses fica 88. Agora, é isso aqui que a gente tem que resolver, né? A gente tem os R$100, que foi aquela nota que a Ana levou para o mercado, e desses R$100 a gente tem que tirar 88, que foi o valor gasto com as compras. 100 menos 88 dá 12. Então, 12 é o troco que ela vai receber. Questão número 2. Encontre o valor das expressões numéricas abaixo. Na letra A, a gente tem 900 menos o mais 10 multiplicado com o mais 2 multiplicado pelo menos 13 mais 5. Aqui, então, a gente está trabalhando com subtração, multiplicação e adição de números inteiros. Quando a gente está trabalhando com parênteses, a gente sempre tem que resolver o que está dentro deles primeiro, antes de tudo. Aqui não está acontecendo nada, nem aqui. Aqui sim, aqui a gente está tendo uma adição de números inteiros, certo? A gente tem a adição do número menos 13 com o número mais 5. Vamos resolver isso aqui primeiro, então. Como a gente tem adição e esses dois números inteiros têm sinais diferentes, a gente tem que calcular a diferença dos módulos. De 13 para 5, a gente tem uma diferença de 8, certo? Então, já vamos colocar aqui número 8. Esse 8 vai ser positivo ou negativo? Bom, ele vai ser negativo porque o 13, que é negativo também, ele é o número mais distante do zero. Então, aqui já temos o menos 8. Vamos repetir o que está acontecendo fora, né? O que a gente não mudou nada. Aqui eu vou colocar só 10 e 2 como forma só de facilitar mesmo a escrita, tá? Sempre que vocês encontrarem um número sem sinal na frente, é porque ele é positivo, tá? Então, agora aqui o que a gente tem que resolver é essa multiplicação, né? Entre a subtração e a multiplicação, sempre resolvam a multiplicação no começo, senão dá erro na conta. Aqui a gente tem 3 números sendo multiplicados, né? Podemos escolher 2 deles para multiplicar primeiro. Eu estou escolhendo o 2 e o menos 8. 2 vezes 8 dá 16. E como eles têm sinais diferentes, a resposta vai ficar negativa, ou seja, menos 16. Copiando aqui o resto da conta, né? 900 menos 10 vezes menos 16. Tá, agora aqui vamos calcular o 10 com menos 16. 10 vezes 16, não tá na tabuada, eu vou escrever aqui do ladinho, tá? 10 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Agora, a gente coloca um símbolozinho aqui, né? Só para não colocar nada aqui na frente. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E agora, a gente calcula. 0 com nada, 0. 6 com 0, 6. E 1, 1.
resposta aqui ficou 160. Então, 900 menos essa resposta aqui, né, que a gente sabe que é 160. O que a gente não sabe é se é mais 160 ou menos 160. Como o 10 é positivo e o menos 16 é negativo, essa resposta aqui vai ser negativa, porque os sinais são diferentes. Então, a gente fica com 900 menos o menos 160. Ou seja, uma subtração de dois números inteiros. Numa subtração, o que a gente faz? A gente repete o primeiro número e soma com o oposto do segundo número. Então, é isso aí que a gente vai fazer. A gente vai repetir o primeiro número e a gente vai somar com o oposto do segundo número. O oposto de menos 160 é mais 160. Né? Ou só aqui mesmo o 160, não precisaria desse mais na frente. Tá, agora a gente tem 900 mais 160. 900 mais 160 dá 1060. E esse aqui é o valor da nossa expressão numérica. Letra B. A gente tem 1440 dividido por, abre chaves, 30 vezes, abre colchetes, 20 mais, abre parênteses, mais 49 menos 35, fecha parênteses, vezes 2, fecha colchetes e fecha chaves. Essa aqui não trabalha só com parênteses, né? A gente vai ter que agora considerar o colchetes e as chaves. E do jeito que essa expressão numérica ela está distribuída, a gente vai sempre, ela ajuda, né, a gente a reparar na regrinha. A regrinha, quando a gente está trabalhando com esses três, é sempre a seguinte: o que está dentro dos parênteses vai ser resolvido primeiro, só depois a gente resolve o que está dentro dos colchetes e só depois o que está dentro das chaves, tá? Sempre nessa ordem. Eu vou colocar aqui do lado. Então, parênteses, depois os colchetes e só depois as chaves. Beleza. Seguindo, então, essa regrinha, a primeira coisa que a gente tem que calcular é 49, menos 35. Aqui, então, a gente tem uma adição de números inteiros cujos sinais são diferentes, né? Então, a gente tem que calcular primeiro, antes de tudo, a diferença entre 49 e 35. Essa diferença é 14. Então, já podemos colocar aqui 14. Vai ser mais 14 ou menos 14? Bom, mais 14, né? Porque o 49 é o número mais distante de zero. Posso só também colocar aqui 14, não precisa do mais. E agora a gente repete tudo o que estava acontecendo em volta desse 14, né? Então, a gente tem 1440 sendo dividido por, abre chaves, 30 vezes, abre colchetes, 20 mais, é o 14, vezes 2, fecha colchetes e fecha chaves. Bom, daqui agora, o que a gente vai calcular? A gente tem uma adição acontecendo aqui, né, e uma multiplicação. Multiplicação vai ser a primeira coisa que a gente tem que resolver, sempre. 14 vezes 2. Isso aqui não tá na tabuada, eu vou colocar aqui bonitinho para vocês. 14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então, 14 vezes 2 vai dar 28. E vai ser 28 positivo, nem vou colocar o sinal aqui na frente, né? Ele vai ser positivo, porque a gente está multiplicando dois números inteiros de mesmo sinal. Daí, fecha colchetes e fecha chaves aqui do lado. Vou copiar o que está acontecendo para esse lado aqui. 1440 sendo dividido por
30 vezes 20 mais. Tá. Agora, então, né, já acabamos com os parênteses, vamos resolver o que está dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes está tendo uma adição de 20 e 28. Dois números inteiros positivos, de mesmo sinal, né? Então, a gente não precisa, é só somar mesmo. 20 com 28 fica 48. E 48 positivo, né? Porque como a gente está trabalhando com dois números de mesmo sinal, mantém esse sinal. Então, fica um 48 positivo. Para cá, agora, a gente vai ter as chaves. E para cá, a gente vai ter 1440 sendo dividido por que está dentro das chaves, que é 30 vezes 48. Essa multiplicação também não está na tabuada, eu vou colocar ela aqui do ladinho para vocês, tá? A gente vai ter 30 vezes 48. 8 vezes 0, 0. E 3 vezes 8, 24. Aqui agora a gente coloca uma marquinha, só para não colocar nada aqui em cima. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. E agora a gente soma. 0 com nada, 0. 4 com 0, 4. 2 com 2, 4. E o 1 só repete aqui, né? Então, o que a gente tem no final é 1440 sendo dividido por 1440, certo? Ah, lembrando aqui, né? Esse 1440, ele é positivo, tá, gente? Porque aqui a gente tem 30 vezes 48, são dois números inteiros de mesmo sinal. Os dois são positivos. Quando a gente tem uma multiplicação de dois números inteiros de mesmo sinal, a resposta é sempre positiva, tá? Então, esse 1440 daqui é positivo. Então, o que nos restou aqui é 1440 dividido por 1440. É o número dividido por ele mesmo. Qualquer número dividido por ele mesmo, a resposta vai ser 1. Então, essa aqui é a nossa resposta da expressão da letra B. Exercício número 3. No quadro há algumas divisões. Quanto dá a soma dos resultados dessas divisões? Como eu não vou ter espaço no slide para resolver todas as divisões, eu vou resolvendo por coluna, tá, gente? Então, agora vamos resolver essas três divisões aqui da coluna do quadro. A primeira delas é menos 120 dividido por menos 10. Como é uma divisão e os dois números têm o mesmo sinal, o resultado vai ser positivo. Então, aqui já posso colocar o sinalzinho de mais, porque a gente sabe que o resultado, nesses casos de divisão, vai ser sempre positivo. O que a gente tem que calcular mesmo é 120 por 10. Vou calcular aqui do ladinho. 120 por 10. Colocando aqui 1, a gente vai ter 10. Diminuindo, sobra 2. Baixando o 0 aqui, a gente pode colocar 2. 2 vezes 10 vai dar 20. 0. Então, o resultado deu 12, né? Colocando aqui na tabelinha de baixo, então a gente vai ter o resultado que é mais 12. A próxima divisão da tabela vai ser menos 60 dividido por mais 12. Como são números de sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. Então, eu já posso colocar aqui o menos. Vamos calcular isso agora, então. Deixa eu botar aqui embaixo. A gente vai ter que calcular o 60 sendo dividido por 12. Aqui no caso vai ser 5. 5 vezes 2 dá 10, então coloca um 0, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. E daí
Fechou, né? Então, a resposta final fica menos 5. Indo para a próxima divisão, a gente tem essa aqui. Mais 80 dividido por menos 8. Sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. Vou colocar agora aqui do ladinho, né? Então, tem que calcular 80 sendo dividido por 8. Coloco um 1 aqui, vai dar 8, sobra 0. Como baixou o 0 aqui, vem para cá. Então, a resposta fica menos 10. Vamos agora calcular as divisões da segunda coluna. Na segunda coluna, olha o que a gente tem. A primeira divisão é mais 150 dividido por mais 15. Sinais iguais, resultado é positivo. Então, eu já vou colocar aqui o sinalzinho de positivo. Vamos, então, calcular 150 dividido por 15. Essa aqui é fácil, né? Coloco um 1 aqui, fica 15. Resto 0. Desce o 0 e vem para cá, ficando 10. Então, a resposta é mais 10. Na segunda divisão, a gente tem menos 200 dividido por menos 50. Menos com menos, sinais iguais, a divisão vai resultar num número positivo. Calculando agora, então, 200 dividido por 50. Podemos colocar aqui um 4, né? 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 5 vai dar 20. Aí, fechou os 200 aqui, a resposta é 4, positivo. Vamos dar uma olhada agora nas divisões da terceira coluna. Agora, na coluna 3, a gente vai ter a primeira divisão é mais 96 dividido por menos 16. Sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. Então, eu já vou colocar aqui um menos. Calculando, né? 96 dividido por 16. Vamos colocar aqui um 6. 6 vezes 6 dá 36. Sobe o 3. 6 vezes 1, 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Então, fecha aqui os nossos 96, né? Então, a resposta é menos 6. Na segunda agora. Mais 48 dividido por mais 24. Mais com mais, sinais, né, são os mesmos, então a resposta vai ser positiva. Calculando agora a divisão. A gente tem 48 sendo dividido por 24. Colocando um 2 aqui, a gente tem 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 2 dá 4. Resto 0, né? Resposta fica mais 2. E indo para a última agora, a gente tem menos 121 dividido por mais 11. Os sinais não são os mesmos, né? Um aqui é menos, um aqui é mais. Então, a resposta vai ser negativa. Calculando agora, acho que dá para colocar aqui embaixo. 121 dividido por 11. Colocando um aqui, 1 vezes 11, 11. Fazendo a diferença, vai sobrar 1, baixa 1 aqui, mais 1, 1 vezes 11, 11. Resto, 0. Então, a resposta final fica menos 11. O que a gente vai ter que fazer agora é somar os resultados das divisões. Vamos fazer agrupando primeiro os números positivos e os negativos, e aí depois a gente soma esses dois resultados, tá? Começando pelos positivos. A gente tem
mais 12, mais 10, mais 2, mais 4. E é isso, né? Vamos, então, botar aqui no cantinho. Então, a gente vai ter a soma de 12 com 10, com 4 e com 2, né? São só esses os resultados positivos. 12 com 10, 22. 22 com 4, 26. E 26 com 2 vai dar 28. Agora, vamos dar uma olhada nos resultados negativos. A gente, então, tem menos 5, menos 10, menos 6 e menos 11. Vou colocar aqui embaixo também. Menos 5, menos 10, menos 6. Opa, muito grande. E menos 11. Como são todos negativos, né, a gente pode só somar eles e o resultado a gente coloca com o sinal negativo. 5 com 10 dá 15. 15 com 6 vai dar 21. E 21 com 11 vai dar 32. Então, o resultado aqui é menos 32. E agora a gente só calcular, né, o 28 com o menos 32. 28, lembrando que esse 28 ele é positivo, né? Menos 32. Para isso, a gente vai ter que calcular a diferença, né? A gente tem uma adição de dois números inteiros de sinais diferentes. Então, antes de tudo, a gente vai ter que calcular a diferença. De 28 para 32, a gente tem 4. Mas será que o resultado é positivo ou negativo? Ele vai ser negativo. Por quê? Porque o 32, que carrega o sinal negativo, ele é o número mais distante do zero, por isso, menos 4. Então, a soma dos resultados de todas essas divisões aqui do que tinha antes no quadro, né, deu menos 4. Exercício número 4. Veja o quadro abaixo. Em quantos quadrinhos desse quadro, o produto dos números obtidos é um número inteiro positivo e quantos são negativos? Então, esse quadro aqui, né, ele tem mais 1, menos 2, menos 3 e mais 4, e menos 7, mais 8, mais 9 e menos 10. Aqui dentro, nos quadrinhos brancos, a gente vai ter que calcular o produto desses números. Então, nesse quadrinho aqui, é o produto de mais 1 com menos 7. Nesse quadrinho aqui, vai ser mais 4 com mais 8. E assim por diante. Calculado o produto, a gente vai ter que ver quantos quadrinhos vai ter um resultado positivo e quantos resultado negativo. Vamos começar por essa coluna aqui, tá? Vamos fazer por coluna. No primeiro quadrinho, a gente tem menos 7 com mais 1. Menos e mais são sinais diferentes, então o produto vai ser negativo, né? O resultado final é negativo. 1 vezes 7, 7. Então, aqui o resultado é menos 7. Indo para o de baixo, a gente tem menos 2 com menos 7. Menos com menos, mesmo sinal, resultado é positivo. 2 vezes 7, a gente sabe que é 14, né? Lá da tabuada. Então, a resposta final fica mais 14. Próximo. Menos 3 com menos 7. Menos e menos, então os sinais são iguais, então o resultado fica positivo. E 3 vezes 7 é 21, então mais 21. Último, mais 4 com menos 7. Mais e menos,
sinais diferentes, a resposta é negativa. E 4 vezes 7, a gente sabe lá da tabuada que o resultado é 28. Começando por essa aqui, né? Mais 1 com mais 8. Como os sinais são iguais, o resultado é positivo. E 8 vezes 1 é 8. Próximo, a gente tem menos 2 e mais 8. Menos e mais são sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. 2 vezes 8 é 16, então a resposta fica menos 16. Na próxima, a gente tem menos 3 com mais 8. Menos e mais, sinais diferentes, então o resultado é negativo. E 3 vezes 8 dá 24. O último dessa coluna, a gente tem mais 4 com mais 8. Como os sinais são iguais, a resposta vai ser positiva. E 4 vezes 8, a gente sabe lá da tabuada, que é 32. Então, fica mais 32. Nessa coluna aqui, vai ser tudo multiplicado com mais 9, né? No primeiro, a gente tem mais 1 com mais 9. Sinais iguais. A resposta é positiva e 9 vezes 1 é 9. Então, a resposta fica mais 9. Na segunda, a gente tem menos 2 e mais 9. Como os sinais são diferentes, a resposta é negativa. E 2 vezes 9 é 18. Então, menos 18. Na próxima, a gente tem menos 3 com mais 9. De novo, né? Sinais diferentes, o resultado é negativo. E 3 vezes 9 dá 27. Por último, a gente tem mais 4 com mais 9. Sinais iguais, resposta é positiva. E 4 vezes 9 dá 36. Então, a resposta fica mais 36. Na última, agora aqui, né, nossa última coluna, a gente vai ter tudo sendo multiplicado por menos 10. Mais 1 com menos 10, a gente vai ter menos 10. Menos, porque os números têm sinais diferentes, e 10, porque 1 vezes 10 é 10. Na segunda, a gente tem menos 2 com menos 10. Sinais são iguais, então a resposta vai ser positiva. 2 vezes 10, 20. Na terceira, no terceiro quadrinho aqui, a gente vai ter menos 3 com menos 10. Sinais diferentes, a resposta fica positiva e 3 vezes 10 é 30. E no nosso último quadrinho, a gente tem mais 4 e menos 10. Os sinais são diferentes, então o sinal é negativo. E 4 vezes 10 dá 40. Então, a resposta fica menos 40. Arrumei a tabelinha para o número ficar um pouco melhor. E agora a gente pode responder a letra A e letra B. Letra A quer saber quantos números foram obtidos positivos. Então, vamos marcar os positivos. A gente tem aqui na primeira coluna o mais 14 e o mais 21. Depois, na segunda, a gente tem o mais 8 e o mais 32. Depois, a gente também tem mais 9, mais 36 e mais 20, mais 30. Chegando a um total de 8. 8 números positivos. Então, aqui, quantos números positivos? 8. E quantos negativos? Bom, os que sobraram, né? Vamos aqui contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 também, então. No final, ficaram 8 positivos e 8 negativos. Questão número 5. Para organizar o estudo da divisão de números inteiros, Mariana tem de responder essas perguntas. Responda você também. Na letra A, a gente tem a divisão exata de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo resulta em um número inteiro positivo ou negativo.
Bom, então, é uma divisão, certo? Então, aqui 2 pontinhos de divisão, por um número inteiro positivo, então, positivo, por um negativo. Reparem, né, e lembrem lá das definições que quando a gente tem a divisão exata com números inteiros, só que de sinais diferentes, que é o caso, né, mais e menos, a resposta é sempre negativa. Então, aqui no caso, né, vai resultar num número inteiro negativo, tá? Letra B. Qual é o resultado da divisão de zero por um número inteiro negativo? Então, a gente tem zero dividido por algum número negativo. Opa. Por um número qualquer negativo. Qualquer número, que quando a gente está dividindo por zero, qualquer número que a gente divida, o resultado é sempre zero, tá? Independente se o divisor for positivo ou negativo. Então, a resposta é o próprio zero. Letra C. Em uma divisão exata de números inteiros, os dois números possuem o mesmo sinal. Essa divisão tem como resultado um número inteiro positivo ou negativo. Então, é uma divisão de mesmo sinal. Pode ser um mais dividido por um mais ou um menos dividido por um menos, né? A gente só sabe que é uma divisão com dois números inteiros de mesmo sinal. Lembrem também lá da definição, quando a gente tem uma divisão com o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Então, a gente coloca aqui, né, número inteiro positivo. Letra D, a última. Qual é o resultado da divisão de zero por um número positivo? A gente acabou de ver aqui, né, na letra B, que independente de qual número que a gente está dividindo, pode ser 0 dividido por 1, 0 dividido por menos 2, 0 dividido por 300, o resultado é sempre zero, tá? Então, aqui, zero. Chegamos no final da nossa lista. Na descrição vocês vão encontrar, né, a lista mesmo e o gabarito dela. E espero que não tenham tido nenhuma dúvida. Próximo vídeo também vai ser uma aula de exercício extra. Até a próxima, gente!